Olá, hoje eu quero deixar uma palavra para vocês que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E a outra passagem está lá também em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 adiante, que diz assim: Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós forte, vós nobre e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos, né? Aqui a palavra de Deus, né, que a cruz de Cristo para muitos é loucura, né? Por quê? Porque Cristo, ele tem escolhido, né? Porque ele escolheu aqueles para fazer a tua obra em cima dessa terra, né? Então aqueles que não entendem, eles pensam que é loucura. Por quê? Porque a gente renuncia muitas coisas, muitos prazeres, aquilo que a gente gosta, para fazer a obra de Deus, né? Para que você possa ter o brilho de Deus na tua vida. Então hoje eu falo assim para muitas pessoas também que estão me vendo, que são pastores, são obreiros, não é fácil fazer a vontade de Deus. Não foi a gente que escolheu, porque ele já escolheu a gente quando a gente já estava no ventre da nossa mãe. Ele já escolheu a gente para fazer a obra dele, né? E a gente tem renunciado muitas coisas, a gente tem feito jejuns, a gente tem muitas vezes deixado de ir em tal lugar porque não agrada a Deus, né? Não é a vontade de Deus. Então nós procuramos fazer a vontade de Deus. Para quê? Para que quando a gente chegar perto de uma pessoa, ela está endemoniada, a própria luz de Cristo que habita em nós, aquele demônio se manifesta. Porque isso tem acontecido com muitas pessoas que têm carregado o poder de Deus, que têm carregado o brilho, né, a luz, porque as trevas ela não combina com a luz. Ela jamais vai combinar com a luz. Então talvez a gente chegue em certos lugares que a pessoa ela está com algum encosto ali junto com ela, só de você chegar à sua presença não é a gente, porque nós não somos nada, é o poder de Deus. Aí o poder de Deus, a luz de Deus ilumina e aquele demônio tem que sair. Porque na onde que Jesus chega, ele tem que sair. Ele não pode permanecer. A pessoa não pode permanecer do mesmo jeito. Então aqui a Bíblia diz, né, que para muitos a cruz de Cristo, ela é loucura. Porque a gente é louco mesmo, a gente somos loucos por Cristo. A gente fazemos coisas que somente mesmo os evangélicos sabem, né, as pessoas que fazem a obra de Deus, porque não são só os evangélicos, né? Tem muitas pessoas que não são evangélicas, mas elas dão a vida para fazer a obra de Cristo, né? Então a gente não pode ser religioso, a gente não pode dizer que é uma religião ou é outra, mas se você está fazendo a vontade de Deus, eu não sou consagrada obreira, eu não sou consagrada a uma pastora, mas eu tenho a unção de Deus na minha vida, eu creio nisso. Eu creio que Deus me separou para fazer a obra dele. E eu continuo fazendo a obra dele. Eu oro, eu faço visita, eu vou nos hospitais. Eu já vi pessoas ser curadas até mesmo de câncer. Tem um testemunho de uma mulher que ela estava com um nódulo no pescoço. Eu orei para ela, Jesus disse para orar para ela. Eu orei, ela foi curada. Tem lugares que eu chego que a pessoa já manifesta, mas não sou eu. É o brilho de Cristo, porque Cristo já me escolheu. Não foi eu que escolhi. Porque tem horas que a gente deita no travesseiro da gente, a gente fica pensando como que a gente vai fazer para ficar mais assim na presença de Deus, porque não é fácil a renúncia. Não é fácil você renunciar aos prazeres, às coisas boas que você tem para comer. Tem hora que a gente renuncia, a gente abre um jejum. Então tem hora que você chega na casa de um familiar, o familiar fala, mas por que você não está comendo isso, comendo aquilo, né? Muitos não entendem, né? Mas a gente que é espiritual, a gente tem que saber viver no mundo espiritual. Porque se a gente querer também expulsar um demônio e não estiver em dia com Cristo, não estiver debaixo de um jejum e de uma oração, não adianta. Não adianta você ir lá e fazer isso não. Porque o poder de Deus tem que estar nas nossas vidas, né? Então hoje eu venho deixar essa palavra
para aqueles que estão fazendo a obra, né, de Cristo, aqueles que Jesus escolheu, né, que eles continuem, perseverem, faz jejum, faz oração, vai orar nos montes, persevera mesmo, porque Cristo vai te usar muito. Cristo vai te usar muito mesmo. Cristo quer te usar. Não pare. Se alguém falar para você parar, não pare. Igual eu já disse, eu não sou consagrada obreira. Eu não tenho a consagração ainda, mas eu creio que Jesus já está preparando, né? Eu creio que Jesus já está preparando para mim, para que eu possa fazer a obra dele ainda mais. Porque eu nasci para isso, eu nasci para fazer a obra de Cristo. Eu nasci para ajudar, né, aqueles que estão necessitando, e que a luz de Cristo possa brilhar sobre a sua vida também, né? Que você possa também querer ajudar as pessoas, fazer a obra de Deus, porque Deus necessita de pessoas para fazer a obra dele. Então eu deixo essa palavra hoje, que não é fácil, é renúncia, é jejum, é oração, é batalha espiritual, e todo ataque vai ter o contra-ataque. Quando você ataca, você vai ser contra-atacada, só que Jesus é na nossa vida. Se ele nos escolheu, ele vai nos proteger e vai nos guardar. Amém?